Bem, dando continuidade aí aos exemplos de trocas de calor, nós temos mais uma questão. Acompanhe a leitura. Para beber água fresca, Cláudio mistura 2 copos de 150 ml cada. O primeiro a 5 graus Celsius e o segundo a temperatura de 31 graus Celsius. O equilíbrio térmico se dá algum tempo depois, a temperatura de 16 graus Celsius. Como as trocas de calor ocorrem em um ambiente aberto, parte do calor é cedido para o ambiente. Calcule a quantidade de calor transferida para o ambiente. Aí nós temos aqui alguns dados, certo? O calor específico da água, que é 1 caloria por grama vezes graus Celsius. Gente, o calor específico da água é o valor mais fácil de você aprender, certo? Pode ser que em algumas situações vocês não encontrem esse valor dado na questão. Então, vocês já sabem, 1 caloria por grama vezes graus Celsius é o valor do calor específico da água. A densidade da água também é um valor muito simples. É importante também que vocês saibam, porque pode ter situações que vocês não tenham este valor na questão, corresponde a 1 grama por centímetro cúbico. E a questão também colocou que 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico, certo? Então, o que vai acontecer? Você vai ter água em temperaturas diferentes, que você vai colocar em contato, que não leva em consideração a troca de calor com o copo, com o recipiente, tá bom? Aqui nós queremos ver as trocas de calor entre a água, as duas águas com temperaturas diferentes e o ambiente. Então, nós temos aí 3 copos envolvidos. A água a 5 graus Celsius, a água a 31 graus Celsius e o ambiente, que é justamente a quantidade de calor que nós queremos calcular, vai ser a que vai ser cedida para o ambiente, ou seja, o ambiente vai ganhar uma quantidade de calor. Se ele vai ganhar, essa quantidade de calor vai ser positiva, tá bom? Bem, para isso, para a gente compreender, nós já sabemos que água de 5 a 5 graus Celsius, água a 31 graus Celsius e o ambiente vão trocar calor, e essa troca de calor, o somatório final vai ser igual a 0, ok? Então, para que a gente possa calcular a quantidade de calor do ambiente, eu vou precisar saber de dados da água a 5 graus Celsius e da água a 31 graus Celsius. Eu vou precisar saber da sua massa, do calor específico e da variação de temperatura, certo? Eu já sei que o calor específico da água, das duas, obviamente, água, é a mesma substância, corresponde a 1. A variação de temperatura, eu tenho aqui ó, a temperatura inicial, que é 15, e a final, que é de equilíbrio térmico. Isso para a primeira água, que eu vou chamar de A1. A segunda água, 31 graus Celsius. A temperatura inicial e a temperatura final também é 16 graus Celsius, que é a temperatura de equilíbrio, ok? Preciso saber do que mais? Da massa dessas águas. E aí, ele não me deu a massa da água, mas me deu aqui, ó, a densidade da água, que corresponde a 1 grama por centímetro cúbico. Então, a partir dessa informação, eu vou obter aqui o valor da massa da água. Primeira coisa que eu tenho que saber é qual é o volume da água. Por que eu tenho que saber qual é o volume da água? Porque eu preciso saber como é que eu utilizo a densidade. A densidade nada mais é do que a massa que vai ocupar um determinado volume, certo? Então, a densidade da água é a massa sobre o volume. A questão me deu esse volume aqui, 150 ml. Só que a densidade da água, o volume aqui está em centímetros cúbicos, certo? Então, a questão também me deu essa informação, que 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico. Então, eu vou pegar esse 150 ml e transformar para centímetro cúbico. E foi o que eu fiz aqui, ó. 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico. Então, 150 ml é quantos centímetros cúbicos? Faço meio pelos extremos. 1 vezes x, 150 vezes 1, 150 centímetros cúbicos.
Pronto, já tenho o volume em centímetro cúbico. Certo? Substituindo aqui na fórmula da densidade, qual é o valor da densidade? 1. A massa a densidade da água é 1. A massa da água que eu estou calculando. E qual é o volume da água? 150 centímetros cúbicos. Esse centímetro cúbico com esse aqui, ó, ele é cancelado. E a massa vai ser dada em gramas, que é a unidade de medida que geralmente utilizamos na equação fundamental da calorimetria. Certo? Então, substituindo aqui, densidade da água é 1, a massa que eu estou calculando, o volume é 150, passo aqui meio pelos extremos e obtenho aqui a massa da água, que é 150 gramas. Esse 150 gramas é o valor da massa da água para as duas situações da água, tanto ela a 5 graus Celsius quanto ela a 31 graus Celsius, porque diz que mistura 2 copos de água com 150 ml cada, ou seja, cada um deles vai ter a mesma quantidade de volume, ok? Ou seja, a mesma massa de água. Pronto, agora que eu sei a massa de água, eu preencho aqui o meu quadro de dados, viu? É importante, porque você tem muitos dados numa questão desse tipo, então é sempre importante você fazer uma tabelinha com os dados para você não se perder. Se eu for botar os dados só aqui, relacionados, eu vou acabar me perdendo, certo? Então, fazer o quadro é bem melhor. É o que eu recomendo. Então, aqui, os dados que eu vou precisar: a massa, o calor específico, a temperatura final e a temperatura inicial. De quem? Dos corpos envolvidos. A água 5 graus Celsius, a água 31 graus Celsius e o ambiente, que é justamente essa quantidade de calor que eu estou calculando. A massa da água a 5 graus Celsius e a 31 graus Celsius é a mesma, 150. O calor específico também é o mesmo. A temperatura final, que é a temperatura de equilíbrio, vai ser a mesma. E o que vai diferenciar aqui vai ser a temperatura inicial, certo? E por que tantas interrogações aqui? Porque eu não vou precisar desses dados aqui, tá bom? Eu vou precisar saber só a quantidade de calor, que é isso aqui que já está na minha definição. Então, a quantidade de água a 5 graus Celsius, que eu chamei de 1, mais a quantidade de água a 31 graus Celsius, que eu chamei de A2, mais a quantidade de calor do ambiente, que é o AM aqui, viu? O ambiente, vai ser igual a 0. Eu quero saber essa quantidade de calor do ambiente, que vai para o ambiente. Como é que eu calculo a quantidade de calor da água a 5 graus Celsius, que é o nosso A1? Massa da água, calor específico da água e a variação de temperatura. Para a quantidade de calor a 31 graus Celsius, que eu chamei de A2, vai ser a massa, calor específico e a variação de temperatura. E a quantidade de calor do ambiente. Eu não vou precisar desmembrar isso aqui, porque é só isso que eu estou calculando, tá bom? Igual a 0. Trouxe tudo para cá, ao espaço. Massa da água, 5 graus Celsius, 150. O calor específico, 1. Temperatura final, 16. Menos a inicial, que é 5. Mais quem? Mais a massa da água, 31 graus Celsius, 150. O seu calor específico, 1. A variação de temperatura, 16 menos 31, certo? Mais a quantidade de calor do ambiente, tudo igual a 0. Multipliquei 150 vezes 1, que vai dar 150. Subtraí 16 menos 5, que deu 11. Mais 150 vezes 1, que deu 150, vezes 16 menos 31, que vai dar menos 15. Sinal negativo, você coloca dentro do parênteses, porque você sempre vai ter que fazer o jogo de sinal, certo? Não vou fazer para o jogo de sinal, mas o sinal negativo ele é mais delicado, então você sempre bota ele entre parênteses para você lembrar. Mais a quantidade de calor do ambiente, que é igual a 0. Multipliquei esse valor com esse, 150 vezes 11, que deu 1.650. Mais com menos dá menos, aqui o jogo de sinal, ó, na multiplicação. E peguei 150 vezes 15, que deu 2.250. Mais a quantidade de calor do ambiente, que é o que eu estou calculando, igual a 0. A equaçãozinha do primeiro grau, boto a variável no primeiro membro, ela já está, certo? Então, só faço deixar ela no primeiro membro. E o que não está, o que não tem variável, vai para o segundo membro trocando de sinal.
esse valor, 2.250, era negativo, veio para cá positivo. O 1.650, que é positivo, vem para cá negativo. Aí eu venho e subtraio esses valores. Subtraindo, tenho que a quantidade de calor que é cedida para o ambiente corresponde a 600 calorias, certo? Perguntas? Coloquem aí nos comentários. Também vocês podem comentar outras informações que vocês acharem adicionais, que é interessante. Se vocês quiserem que eu resolva alguma questão, você também pode colocar nos nossos comentários, certo? Que eu sempre responderei tudo. Então, acompanhe a próxima questão. Vamos para o próximo vídeo. Vamos observar aí mais uma questão. Acompanhe a leitura. Uma xícara de massa 150 gramas está a 34 graus Celsius. Colocam-se nela 250 gramas de água a 100 graus Celsius. Verifica-se que no equilíbrio térmico a temperatura é 94 graus Celsius. Admitindo que só haja troca de calor entre xícara e água, determine o calor específico do material de que a xícara é constituída. Dado, calor específico da água, 1 caloria por grama vezes graus Celsius. É um dado que foi apresentado na questão, mas que não necessariamente precisa ser colocado, porque é um valor muito fácil, muito comentado, muito utilizado, e todos vocês já sabem esse valor, obviamente, tá bom? Bem, a questão é muito simples, dá pra gente poder compreender sem muitas dificuldades. Aqui nós temos trocas de calor entre quem? Xícara e água. Então eu destaco aqui xícara e água, que são os materiais, os corpos que vão trocar calor. Certo? As trocas de calor entre a xícara e a água, a soma delas ao final vai ser igual a 0. Quero calcular quem? O calor específico. Onde é que eu vou obter esse calor específico? Desmembrando essa quantidade de calor da água e da xícara. E como é que fica? Desmembrando. Massa vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura da água, mais a massa vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura da xícara. Tudo igual a 0. Certo? Tirando os dados. Nós temos uma xícara que tem 50 gramas de massa e está a 34 graus Celsius, temperatura inicial. Está aqui lá no quadro. Aí nós temos a água que vai ser colocada nela, que tem 250 gramas de massa, certo? E está a 100 graus Celsius, temperatura inicial. Tudo destacado lá no quadro. A temperatura de equilíbrio, 94 graus Celsius, que é a temperatura final de ambos os corpos. Lembrando, tem o equilíbrio térmico é o estado em que os corpos envolvidos atingem a mesma temperatura. Então, vai ser tanto a temperatura da xícara quanto a temperatura da água. Ok? Aí, precisamos do quê? O calor específico da água. Está destacado lá e eu quero calcular o calor específico da xícara. Que eu vou ter uma interrogaçãozinha aqui, tá bom? Você poderia botar um X, eu prefiro deixar a própria variável, certo? Aí é só substituir aqui na nossa fórmula. Massa da água, 250, vezes o calor específico 1, vezes a variação de temperatura, que é a temperatura final, temperatura de equilíbrio, 94, menos a inicial da água, que é 100. Mais a massa da xícara, 50, vezes o calor específico da xícara, eu botei CX, para a gente lembrar que é o calor específico da xícara, é um Czinho aqui, viu? O calor específico. Vezes a variação de temperatura, que é a temperatura final, a temperatura de equilíbrio, 94, menos a inicial, que é 34. Tudo isso aqui igual a 0. Aí eu multipliquei 250 vezes 1, 250. Subtraí o que está no parênteses, 94 menos 100, que vai dar menos 6, certo? Negativo, deixei no parênteses, como eu já falei para vocês, né? São situações mais delicadas, então é sempre bom você botar no parênteses para lembrar.
mais 50 vezes CX, 50CX, vezes quem? A subtração desses valores que está no parênteses, 94 menos 34, que vai dar 60, igual a 0. Então, eu pego 250 vezes menos 6, que vai dar 1.500. Eu peguei 250 vezes 6, deu 1.500, mais com menos dá menos. Mais 50 vezes 60, que vai dar 3.000 CX, certo? Que é o específico da xícara. Tudo igual a 0. Aqui, a equaçãozinha do primeiro grau, veja que você sempre vai recair na equação do primeiro grau. Primeiro membro, valores com variável, que aqui eu só tenho o 3.500 CX. Igual ao, vai para o segundo membro, que é valores sem variáveis. E você troca de membro, troca de sinal. 1.500 veio para o segundo membro, estava negativo, vem positivo. Quero calcular o CX, então eu isolo ele aqui no primeiro membro. E o valor que estava aqui multiplicando, ó, vai para o outro membro o quê? Dividindo. Então vai ficar 1.500 dividido por 3.000. Eu corto esse 0 com esse, simplifiquei por 10. Corto esse 0 com esse, simplifiquei aqui por 100, certo? Vai ficar quanto? 15 dividido por 30, que é mais fácil de dividir. Aí eu botei aqui, ó, 15 dividido por 30, 15 é menor do que 30. Boto 0, a vírgula e acrescento esse zerinho aqui. Ficou 150 dividido por 30. Aí eu cortei esses dois zeros aqui, simplificando por 10 de novo, vai ficar 15 dividido por 3, que vai dar 5. 5 vezes 3, 15, para 15 nada. Então, o calor específico da xícara vai ser 0,5 calorias por grama vezes graus Celsius. Ok? Então, acompanhe mais questões em próximos vídeos, certo? Próximo vídeo eu vou apresentar aqui resoluções de mais algumas questões para vocês. Nas questões que nós vimos, a gente utilizou o primeiro, o calorímetro. No segundo, nós observamos as trocas de calor com o ambiente, certo? E nesse aqui nós já utilizamos a troca de calor para calcular o calor específico de um dos materiais. Então, você pode utilizar a ideia das trocas de calor para calcular não só as trocas de calor, quantidade de calor que um corpo perdeu, que o outro ganhou, certo? Mas você pode calcular qual é uma das variáveis dos materiais que estão trocando calor. Para isso, você precisa ler a questão, fazer uma boa interpretação, tirar os dados, que eu sempre recomendo, ó, a tabelinha para você tirar os dados, porque são muitas informações, certo? Aqui eu só tenho 2 materiais. No outro vídeo tínhamos 3, no primeiro exemplo. Já no segundo tínhamos 3 também. Pode ter situações que tenham 4, então a tabelinha é sempre importante para não misturar os dados, a gente não confundir. E sempre fazer essa interpretação, certo? Os corpos que estão trocando calor e desmembrar a equação de cada um deles, lembrando que isso aqui é a equação fundamental da calorimetria que nós vimos em vídeos anteriores. Se vocês não viram os vídeos anteriores, ao se inscrever no nosso canal, vocês podem ter acesso a todos eles, ok? Então, bom estudo e até a próxima. Não esqueçam dos comentários, das dúvidas, que eu vou estar tirando sempre que eu as observar. Muito obrigada e até a próxima.